Paz e graça do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. Quero aqui dar continuidade, pois nós já tínhamos abordado sobre um tema específico aqui, trabalho, direitos, conquistas, pontuando aqui algumas questões sobre trabalhadores. E no vídeo anterior nós já tínhamos falado que Deus havia levantado, chamado Moisés, não simplesmente para libertar o povo de Israel do Egito, mas foi enviado este a Faraó para que o mesmo pudesse libertar o povo de Israel do Egito. E é interessante que o povo deixou ali a casa de servidão, deixou ali o tempo de trabalho escravo e de trabalhos forçados que isso ali tinham. E quando houve ali o êxodo, que esses deixaram ali o Egito, a Sagrada Escritura diz que Deus estabelece através da vida de Moisés no Monte Sinai, ali o Decálogo, os 10 mandamentos, e entre estes está ali um dos mandamentos que nós podemos falar ali acerca do sábado, seria então o quarto mandamento. É importante nós vermos o seguinte, que foi dado ali 6 dias de trabalho e o dia de folga. O 7º dia seria o dia de folga. Então, quem folgaria? Os animais, os trabalhadores, os servos e servas, os chefes de família, chefes dos clãs, as mulheres, até mesmo os filhos, o filho, a filha. Então, todos tendo aí a oportunidade de descanso. Então, muito interessante este ponto, porque se o patrão goza deste dia de descanso, também é direito legal que o empregado possa também usufruir do dia de descanso. Isso é dado ao trabalhador. Isso é dado ao trabalhador. Então, muito importante nós vemos estes pontos interessantíssimos aqui para nós. Então, eu quero aqui dar continuidade falando sobre aqui direitos dos trabalhadores. Nós queremos aqui dar continuidade aqui falando sobre os direitos dos trabalhadores. Então, veja bem, um ponto aqui interessante aqui para nós é que, falando disso aqui, nós temos aqui carteira de trabalho assinada desde o primeiro dia de trabalho. Então, temos aqui a questão da carteira assinada. Mesmo que a pessoa possa ter aí, aquele período probatório, período de experiência, 90 dias, quando for registrado, assinada essa carteira como a pessoa empregado ali já definitivo, a carteira tem que ser registrada desde o primeiro dia em que este ou esta tenha começado o seu trabalho, seja doméstico, seja privado, seja ali na empresa, no comércio, onde for, certo? Nós temos aqui remuneração paga até o 5º dia útil do mês. Então, não faz diferença se é público ou privado, mas importante é que é o 5º dia útil do mês. Logicamente, existem outras formas de pagamento que vai de acordo com aquele contrato, de acordo aí com aquilo que é combinado entre o empregado e o empregador. Então, tem pessoas aí que são diaristas, que ganham por dia, mas que pode ganhar por semana. E outros ganham por quinzena, outros ganham por mês, mensalmente. Mas uns ganham no início do mês, outros no final do mês. Só que, na verdade, aqui pela CLT, nós temos aqui o 5º dia útil, que seria aqui, e até mesmo para o setor público.
repouso semanal remunerado, um dia de folga na semana, como nós já tínhamos mencionado anteriormente. Um dia de folga, que seria aí, a pessoa trabalhou aí, tem a escala 12 por 36, dependendo da escala, a pessoa trabalha 12, folga 36, trabalha 24, folga 72, e a pessoa trabalha aí 2 dias, né, de 12 horas, folga 2 dias. Então, tem essa questão também da escala, mas o importante é que a pessoa possa gozar do dia de descanso pelo trabalho que esta ali fez. Mas nós entendemos aqui, dentro aqui da CLT, 40 horas semanais, isso pode acontecer no setor público, mas 44 horas semanais também, de acordo aí com o comércio, e logicamente um dia de repouso semanal. Isso acontece mais no domingo, que seria aí o primeiro dia da semana, segundo o calendário bíblico. Mas temos aqui também exames médicos de admissão e demissão. Então, interessante este ponto aqui, que muitos entram nas empresas, no trabalho, né, são empregados e fazem ali o exame admissional para ver ali como é que está a saúde, se a pessoa tem condições de trabalhar ou não. Interessante que quando a pessoa ela é demitida, muitas vezes a pessoa para de estar trabalhando, ela não faz o exame demissional, ela não faz o exame ali da saída. Muitas vezes acontece isso, não entendemos o porquê, mas acontece. Veja bem, deixa eu ler algo aqui para você, segundo o profeta Jeremias, em seu próprio livro, que rege aí o seu nome. Então fala o seguinte: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho. Então aqui está falando aqui de justiça mesmo, de pagar o que é devido ao outro. Então aqui é interessante esse ponto aqui, que a pessoa não venha tirar proveito, tirar vantagem aí dos trabalhadores, porque senão trabalho é trabalho forçado, é trabalho escravagista e por aí vai. Então a Bíblia condena esse tipo de contrato de trabalho ou de exercício laboral, né, de trabalho que a pessoa exerça e não está de acordo. Então nós temos aqui férias remuneradas, 30 dias após 12 meses trabalhado, dependendo, muitos aí 11 meses, já deu 11 meses, se não me engano, no setor público isso acontece. Então, com adicional de 1/3 de férias sobre o valor do salário. Então, a pessoa tem aí 12 meses, trabalhou um ano, férias, certo? Mas aí a pessoa com 11 meses, ela pode fazer pedido das suas férias. Ela já pode fazer pedido com 11 meses. Com 1/3 de férias, que aqui é o valor do salário, sobre o valor do salário. O que é isso? Acontece muitas vezes que a pessoa sai de férias, ela recebe ali 2 salários. O salário do mês, mas o salário de férias é referente ao mês que ela está de férias. Então, em um mês ela recebe 2 salários. E quando ela volta a trabalhar, ela não tem salário, não tem nada. Então, isso aí é um problema sério, porque a pessoa depois ela pode criar uma dívida, porque ela vai fazer empréstimo. Então, isso não é bom, não é interessante. Mas quando a pessoa ela recebe o salário mais 1/3 sobre o salário, mais 1/3. Quando ela volta para o trabalho, ela tem aí 2/3 ainda para receber. E isso ajuda a pessoa a ter esta segurança econômica, essa segurança financeira, para que esta não corra e caia também aí em dívidas. Acho que é interessante. Vale transporte
com desconto máximo de 6% do valor do salário. Então, tem aqui um adicional aqui do Vale Transporte, né, uma assistência aqui ao transporte público. 13º salário, com a primeira parcela paga até 30 de novembro e a segunda parcela até 20 de novembro. Alguns optam por pagar uma única parcela, mas ela tem aí no ano 2 tempos, né, para pagar, que seria 30 de novembro e 20 de novembro. Licença maternidade de 180 dias para funcionárias de empresas públicas e privadas que aderiram à lei de setembro de 2008, então, de acordo com esta lei. E 120 dias para funcionárias de empresas privadas que não aderiram à lei, com estabilidade no emprego até 5 meses após o parto, coisas que antigamente não acontecia. Ficou grávida, mulher não tem como. É dispensada. E muitas vezes é dispensada até mesmo ali, naquele período de experiência, que engravidou naquele período de experiência, era demissional. Então era demissão mesmo, acontecia. Mas aqui nos mostra aqui que a mulher gestante, ela tem também essa garantia após o parto, 5 meses. Licença paternidade é um outro ponto aqui, de 5 dias corridos a contar do dia do nascimento do filho. A contar do dia do nascimento do filho. Então, é muito interessante esse ponto, por quê? Porque hoje, se o homem procurar saber, tem aí um curso chamado Pai Presente, pelo sistema da saúde, pelo Ministério da Saúde. Então ele faz um curso e depois desse curso ele apresenta o certificado na empresa e passa a gozar 20 dias de licença paternidade. Um outro meio que este curso aí também mostra é a pessoa ali no acompanhamento médico da sua esposa, ali da gestante, o médico, o ginecologista, ele possa registrar ali nas consultas o acompanhamento do pai, ali junto àquela carteirinha ali de consulta, aquele documento ali de consulta ali do período gestacional ali que está sendo desenvolvido a criança, aquele acompanhamento. Então, e através deste documento pode ser apresentado também na empresa, e este possa aí gozar os 20 dias de paternidade, que, ao meu ver, ajuda. A gente sabe que ainda é pouco, mas seria também um bom começo já aí para os homens nessa questão de paternidade, tem um tempo maior para o acompanhamento, tanto ali do momento que nasce a criança, desde o momento que nasce a criança, mas o acompanhamento em casa, ali ajudando, auxiliando a esposa em casa. Então, nós temos aqui o depósito de 8% do valor do salário em conta bancária atrelada ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Então, o FGTS, conhecido por todos, a pessoa sai do emprego, ela tem ali um fundo para receber garantia de 12 meses em caso de acidente de trabalho. Então, a pessoa tem, depois do acidente de trabalho, 1 ano para ela receber. Então, 1 ano ainda garantido para esta pessoa. Então, hora extras pagas com adicional de 50% sobre o valor da remuneração normal. Então, a pessoa também ela pode ter 50% sobre as horas extras, depois daquele horário que ela é chamada para fazer, depois do expediente normal. Os trabalhos das 7 às 5 são, né, das 7 às 17 horas, e aí quer fazer hora extra até as 19 horas, 50% dentro dessas 2 horas, sendo sábado, domingo, feriado, se não me engano, 100% que a pessoa possa receber. Aí 100% dentro do feriado e do domingo. Só que é interessante que a pessoa ela possa ter o tempo sim de descanso, que ela não venha se esquecer de ter esse tempo de descanso
para ela servir a Deus com alegria, para ela estar com a família unido ali, acompanhando a família de perto, entendendo aquele processo que se passa na família de educação, de desenvolvimento psicológico, emocional, físico das crianças. Então é importante que ele tenha este tempo de descanso para este também gozar do convívio da família. Então, muito importante isso aqui. Outra coisa é adicional noturno de 20% sobre o valor da remuneração normal para quem trabalha em quais período? Entre 22 horas até 5 horas da manhã. A pessoa tem aí 20% sobre o seu salário, que é acrescido ali no seu pagamento. Então, nós temos aqui também ausência ao trabalho. Nós temos aqui ausência ao trabalho em casos como casamento, 3 dias, convocação para trabalhar em eleições, 2 dias, morte de parentes próximos, 2 dias, doação de sangue, 1 dia, uma vez por ano, problema de saúde comprovado por atestado médico. Então, também temos aqui o atestado médico que abona o dia de trabalho. Então, a pessoa precisa de cuidado médico, tem o atestado médico que dá a essa pessoa essa garantia do cuidado médico, o atestado. Então, muito importante isso. É interessante que para os funcionários públicos, o casamento aí, nesse caso, é 8 dias. Aí a morte de um ente querido, 8 dias. O nascimento dos filhos, 5 dias. Então, interessante isso aqui. Aviso prévio de 30 dias quando demitido. Então, a pessoa tem um aviso prévio. Ela tem 30 dias ali ainda de trabalho. Ela vai trabalhar, aí tem lá uns horários específicos. Ela não trabalha normal como os outros trabalhadores, tem um horário reduzido, mas ela tem 30 dias ali a cumprir o aviso prévio. E foi mandado embora também. A pessoa tem aí o seguro-desemprego, que é uma forma aí da pessoa ter uma garantia para que ela possa ter condições de manter a família, manter as contas, a casa e ao mesmo tempo se preparar para um novo emprego. Então é interessante isso aqui. Nós temos aqui essa parte interessante para nós. Veja bem, falando aqui da licença da paternidade, nós temos aqui um dos termos associado à licença parental. Qual que é a licença parental? A licença parental, são 3 licenças, a licença parental. Só dando um reforço aqui, agora que eu vi aqui. Então, o que acontece? Que é importante aqui para nós aprendermos. Nós temos a licença da maternidade, a licença da paternidade e a licença da adoção. Também tem esta licença, certo? A pessoa pode ver aí os meios, quais são os seus direitos. Então, a prorrogação aqui da licença paternidade. Veja bem aqui. Artigo 1º da Lei 11.770 de 2008, com redação dada pela Lei 13.257 de 2016, passou a prever que é instituído o programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar por 15 dias a duração da licença paternidade nos termos da Lei 11.770 de 2008, além dos 5 dias. Então, passou a vigorar o quê? 20 dias de acordo aqui com essa lei. Então, foram estabelecidos nos artigos 10, parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias. A outra coisa interessante aqui, dentro da CLT aqui, o artigo 76 fala, por exemplo, uma coisa muito interessante para nós aqui aprendermos. Salário mínimo, olha, veja bem o que é salário mínimo. Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção do sexo, por dia normal de serviço, é capaz de satisfazer em determinada época e região do país as suas necessidades normais
de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Olha só o que está adequado aqui ao salário mínimo, que para mim não existe salário mínimo. Para mim, a pessoa tem que receber o salário. A pessoa não recebe o salário mínimo, porque eles colocam aí um teto aí, né? Que a pessoa tem um teto para receber. E aí joga o salário mínimo para ser normal aí, no nível aí da população. Mas o salário, ele tem que suprir todas as suas necessidades básicas e vitais. Todas. Certo? Inclusive aqui, alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Mas nós vamos um pouquinho além aqui. Artigo 7º, Constituição Federal, dos direitos e garantias fundamentais, que são também aqui considerados como direitos sociais. Olha os direitos sociais teus. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, o trabalho, o salário é direito social. Veja bem, o quarto parágrafo fala o seguinte: salário mínimo, de acordo com a Constituição Federal, artigo 7º. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, não só da sua pessoa, também da sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos e que preserve o poder aquisitivo. Então, aqui é interessante este ponto aqui. Veja bem, o salário do trabalhador tem que dar condições dessa pessoa viver bem em sociedade. Todo projeto que ela queira fazer, somente educação dos filhos, lazer, o salário tem que também suprir isso. Não é só comer, beber e vestir, pagar as contas e pronto, acabou. Certo? Então sempre tem alguma coisa a mais aqui fixado aqui por lei. Então o salário tem que atender todas as necessidades básicas e vitais da pessoa, certo? Inclusive proporcionando essa segurança. E logicamente o trabalho, de acordo com o Estatuto do Idoso, tem que também fazer com que a pessoa trabalhe para que esta possa não só ter uma aposentadoria, mas uma velhice legal. Quando ela chegar no tempo da velhice, ela possa guardar para este tempo o trabalho que ela executa e depois ela venha ganhar o salário, tem que ele ter condições de depositar para frente. Então, veja bem, eu quero fechar aqui. Segundo aqui em Devarim, Deuteronômio, olha que Moisés registra aqui a lei do Senhor na Torá, é uma instrução da palavra de Deus. Não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe darás o seu salário, e o sol se não porá sobre isso, porquanto pobre é, e a sua alma se atém a isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então veja bem, se nós queremos viver bem em sociedade, e às vezes as pessoas acham que se não está pagando o que é justo, somente ao pobre, ao órfão necessitado, não está ali dando ao trabalhador aquela dignidade que é necessária, principalmente pelo salário. Caso ocorra isso, ele pode clamar a Deus e Deus vai ver que há pecado. Isto está também na nação, na sociedade. Isso pode ocorrer. E é algo que precisa ser tratado. Aí nós temos que orar para que Deus possa promover para os trabalhadores
empregados e empregadores que possam viver com dignidade por aquilo que estes fazem. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom a todos.